A maioria dos filmes de animação é voltada para o público infantil, e por isso não pode ser muito pesada. Mas você sabia que quase todos eles têm cenas com detalhes e piadas que só pessoas mais velhas conseguem entender? Moana 2 trouxe um pequeno detalhe quase imperceptível que rola durante uma cena musical entre a nossa navegadora favorita e seu amigo Maui. Eles estão fazendo vários exercícios durante a música, incluindo um que os deixa em uma posição meio estranha, em que a Moana fica bem atrás das pernas abertas dele. Até onde a gente sabe, a única coisa que ele veste é uma tanga, mas vamos torcer para que ele também use uma cueca por baixo. Caso contrário, a coitada da Moana tá vendo os bens preciosos do semideus, mas pela cara que ela faz nessa cena, não tem nenhuma cueca ali, e ela viu algo bem traumatizante. Oh my God! Em Elementos acontece algo semelhante quando o Gota acaba mudando de forma. Ele tem uma aparência bem normalzinha, geralmente, mas seu corpo de água acaba mudando de forma, e daí ele fica todo musculoso. A Faísca parece ter gostado do que viu, e não estamos falando só dos seus músculos, porque dá pra notar que ela também deu uma olhada no seu bumbum. Quando o Gota volta ao normal, ela fica um pouco decepcionada. Ainda bem que isso não impediu os dois de virarem um baita casal. Esse é só o começo, porque hoje vamos falar sobre todas as 22 coisas que apenas adultos notaram em filmes de animação. Tá começando mais um Teen Videos. Em Divertidamente a coisa não é diferente. Também existem cenas com detalhes que as crianças nunca vão perceber por conta própria, tipo quando a alegria fica com a parte de baixo do vestido muito aberta. O medo parece ver o que o vestido esconde e desvia o olhar para não constranger a alegria, apesar dela não ter percebido. Isso que é um cavalheiro. Algo que costuma ter muito duplo sentido nesse tipo de filme são os diálogos, e a gente vê isso de sobra em Zootopia, em uma das primeiras conversas entre Judy e Nick, quando ela faz uma soma da multa que ele vai receber se for preso por seus crimes. A Judy diz: "Eu posso ser uma coelha boba, mas muito boa em multiplicar." E apesar dela estar falando em ser boa em matemática, a verdade é que coelhos também são muito bons em outro tipo de multiplicação, já que eles se reproduzem muito. Fica claro que o Nick entendeu a frase nesse sentido, já que ele ficou meio perplexo ao escutá-la. Mas tem outra cena do tipo no filme, e que consegue ser ainda mais bizarra, porque é sobre a Judy e o Nick indo até um lugar onde todos os animais andam pelados. Em programas como Blue e Looney Tunes, isso é normal, mas a Judy fica aterrorizada ao entrar ali. Isso porque é como se eles estivessem em uma área de nudismo. É só trocar todos os animais da cena por humanos, para notar como seria estranho. Agora, saindo da Disney e indo para uma criação da DreamWorks, a gente tem que comentar sobre as piadas de duplo sentido que rolam nos filmes de Shrek. Na segunda produção do Ogro, ele, o burro e o gato de botas são presos por cavaleiros, o que lembra um tipo de programa policial daquele mundo. A parte adulta é que um cavaleiro encontra um pacote de erva gateira que tava com o gato de botas, que responde: "Isso não é meu." Essa é uma erva inofensiva que gatos adoram, mas a piada dá pra entender que o gato de botas estava carregando um certo tipo de produto ilegal. Outra cena dessas acontece no primeiro longa, quando Shrek vê o tamanho do castelo do Lord Farquaad, o vilão, e pergunta ao burro se ele acha que o Lord tá tentando compensar alguma coisa. E assim como muitos adultos da vida real, o vilão tá tentando utilizar dinheiro para compensar sua feiura, baixa estatura e mais algumas outras coisinhas. Falando no gato de botas, ele também tem em seu primeiro longa uma piada que só os adultos entendem. Um senhor vai explicar para ele uma lenda, sendo que as informações sobre ela estão tatuadas no corpo dele. Então ele começa a falar sobre artefatos chamados ovos de ouro e se prepara para abrir o zíper, só parando porque o gato de botas grita para ele não mostrar os ovos de ouro. Ou seja, a ilustração dos ovos estava tatuada bem nas partes de baixo do velhinho. Já que estamos falando tanto do gato de botas, comenta aqui embaixo o hashtag gato em homenagem a ele. Já em Shrek 3, o gato apronta outra ao falar a uma gata que ela é a dama da sua vida. Isso porque depois ele diz o mesmo para outras gatas, e daí várias vão em direção a ele e ele foge. Sim, o gato de botas é um baita de um mulherengo pilantra. Se tem um filme cheio de piadas desse mesmo tipo é Os Incríveis, e uma das mais engraçadas é a que acontece no momento em que o vilão Síndrome captura a família Incrível. Ele fica impressionado ao perceber que o Senhor Incrível se casou com a Mulher Elástica, e ao olhar para os seus filhos diz que os dois não tinham televisão em casa. Se eles tivessem focado em assistir a séries ou algo do tipo, a Violeta provavelmente seria a filha única. Quando a Mulher Elástica volta ativa e invade a base de operações do Síndrome, ela para na frente de um espelho e analisa o próprio corpo. Na real, sendo mais específica, ela dá uma boa analisada no próprio
bumbum. Bem que podia ter feito isso antes de sair de casa, não é? Falando nisso, outro momento bem engraçado e meio adulto é quando o Senhor Incrível passa pela Mulher Elástica em casa e a gente escuta um som de tapa. Na real, ele meteu um tapa no bumbum dela. E pra se vingar, a Mulher Elástica esticou a mão e também deu um tapa na bunda dele. Só que à distância. Parece que esses dois foram feitos um pro outro. Pra entender essa piada de encanto, você não precisa só ser adulto. Também tem que manjar de espanhol. Durante o jantar de família, a Mirabel revela ao seu pai sobre as coisas que descobriu envolvendo o Bruno. Isso era pra ser um segredo. Mas aí eles percebem que a Dolores, que tem super audição, escutou tudinho. Nesse momento, o pai da Mirabel fala miércoles, que significa quarta-feira em espanhol. Só que o sentido da palavra aqui não é sobre os dias da semana, já que ela também é utilizada por parecer muito com um xingamento em espanhol. Miércoles. Você gosta de Kung Fu Panda? A franquia do Dragão Guerreiro é incrível, e sendo da DreamWorks, é claro que os filmes também contam com piadas do tipo. A exemplo de quando a tigresa faz uma abertura em que ela quebra os discos jogados por Shifu, de forma bem ágil. Só que fica meio implícito que o Pooh não estava prestando tanta atenção no que ela fez, e sim na sua traseira. Já na sequência, o panda descobre que foi adotado, e conta isso pra tigresa, só que ela não fica muito impressionada por um motivo bem simples. Pooh é um panda e seu pai adotivo é um ganso, então meio que tava óbvio desde o primeiro longa que eles não são parentes biológicos, ao menos pros adultos e crianças mais ligeiras. Em Wi-Fi Ralph, o Ralph e a Penélope viajam pro mundo da internet. Você deve imaginar que isso rende algumas piadas bem engraçadas envolvendo redes sociais, e uma delas só pode ser entendida pelos mais velhos. Se trata de um anúncio sobre uma mulher solteira procurando por companhia. O melhor, a foto mostra que essa mulher é a Cass, a tia do Hiro de Operação Big Hero. A piada é que isso é muito provavelmente um anúncio falso, feito para colocar vírus no computador dos solteirões desesperados que clicarem nele. Mas ao invés de clicar nesse anúncio e receber um vírus, que tal só clicar no botão de inscrição para receber vídeos diários sobre suas animações favoritas? Aproveita e ativa também o sininho, assim você não perde nada. Indo pra Frozen, o Olaf também protagoniza uma piada do tipo. É claro que seria ele, não é? Em uma cena em que o grupo de pessoas se assusta ao ver os personagens principais, o Olaf tenta se explicar dizendo que acha roupas limitantes, sendo que ninguém tinha perguntado. A real é que ele pensou que a galera tinha ficado com medo por conta dele estar pelado, embora o fato dele ser um boneco de neve com vida seja ainda mais bizarro. Toy Story é uma das animações mais clássicas da Pixar e tá ganhando filmes até hoje. E nem essa obra-prima escapou de ter piadas pesadas que só adultos compreendem. Uma delas está em uma cena que aparece nos créditos de Toy Story 2, onde Pete Fedido, o antagonista do filme, aparece conversando com duas Barbies e perguntando se elas querem um papel de destaque em Toy Story 3. As crianças podem não ter percebido, mas o Pete estava dando em cima delas e oferecendo o papel de destaque para convencê-las a dar uma chance a ele. Você deve se lembrar que no primeiro Toy Story o Woody odiava o Buzz Lightyear, a menos que nunca tenha visto o filme. E esse ódio não era pouco não, porque o Woody chega a dizer que poderia descrever o Buzz com uma expressão que ele não pode usar por ter brinquedos pré-escolares perto dos dois. Os brinquedos pré-escolares são meio que brinquedos crianças, ou seja, o Woody não pode falar essa expressão porque é um xingamento pesado demais para crianças escutarem. As piadas dessa franquia são incríveis, porque eles sempre fazem analogias com os brinquedos para falar de coisas da vida real, como nesse caso que a gente acabou de citar. Outra vez em que algo assim rola é quando o cofre porquinho tá andando e sua rolha cai, fazendo o dinheiro dentro dele cair para fora. Ele fica envergonhado e diz para ninguém olhar enquanto coloca a rolha de volta, o que dá a entender que é como se a rolha fosse sua cueca e ele ficasse pelado sem ela. Carros também têm esse tipo de humor, como quando o Relâmpago McQueen percebe que a Sally tem uma tatuagem na sua traseira. Quando ele pergunta sobre, a Sally fica muito envergonhada e dá no pé. Ou melhor, usa o seu acelerador. Isso porque a área em que a tatuagem estava seria equivalente ao bumbum dela. Pior mesmo é a cena em que o McQueen decide falar com o xerife, só que acaba vendo mais do que deveria porque o encontrou no meio de uma consulta médica. O McQueen topou com a parte de baixo do carro, o que nesse mundo deve ser algo bem indecente. O pior é que o xerife ainda disse: espero que tenha gostado do que viu, só pra zoar o coitado. Aí se você quiser continuar se divertindo, é só clicar em um dos 2 vídeos que a gente deixou na sua tela. Valeu e até a próxima!